Bom, nosso grupo vai falar sobre o teste do pezinho ampliado. E ele é composto pelo Djalma Figueiredo Neto, pela Elane de Almeida e por mim, Esté Areia. Primeiramente, o que é o teste do pezinho? O teste do pezinho é um exame rápido no qual são coletadas gotinhas de sangue do calcanhar do bebê, como está indicado aqui na imagem. E este teste tem como finalidade diagnosticar e impedir o desenvolvimento de doenças genéticas ou metabólicas que podem levar a deficiências intelectuais ou causar outros prejuízos à qualidade de vida da criança. E quando esse teste deve ser feito? Para haver realmente uma prevenção eficaz, é indicado que essa coleta seja feita após as primeiras 48 horas de vida do bebê até o 5º dia. E é muito importante que esse prazo ele seja cumprido, porque essas doenças identificadas pelo teste do pezinho, elas precisam ser identificadas precocemente, porque quanto mais cedo, mais fácil vai ser de evitar possíveis danos à saúde dessa criança. E quais são os tipos de teste de pezinho? A gente vai ter o básico e o ampliado. Nosso foco aqui é no ampliado, mas antes de falar sobre ele, vamos dar um panorama geral sobre o que é o teste básico. O teste básico ele é oferecido pelo SUS, é gratuito e obrigatório em todo o país. Ele é muito eficaz, mas qual é o problema desse teste? O problema dele é que ele é muito limitado. Ele vai abranger apenas essas doenças que estão indicadas aqui no slide. E existem muitas outras doenças que podem acometer um recém-nascido, doenças genéticas. E essa limitação dele deixa essas crianças vulneráveis a essas doenças. E aqui, quais são as doenças detectadas por esse teste básico? Nós temos a fenilcetonúria, o hipotireoidismo congênito, a fibrose cística, a anemia falciforme e outras hemoglobinopatias, a hiperplasia adrenal congênita e a deficiência de biotinidase. Já o teste do pezinho ampliado, ele pode ser mais ou super. Esse mais também é chamado de plus. E esse teste mais, ele não é oferecido pelo SUS e ele detecta algumas doenças a mais em comparação ao teste básico. Nós vamos ter a detecção da deficiência da enzima glicose 6-fosfato desidrogenase. E essa doença, essa deficiência, causa a instabilidade da membrana dos glóbulos vermelhos, favorecendo assim a sua ruptura. As manifestações clínicas de quem possui essa doença são quadros hemolíticos com anemias de intensidade variáveis que podem surgir durante infecções ou contato com alguns medicamentos. Outra doença identificada é a galactosemia. A galactosemia é um distúrbio provocado pela falta de certas enzimas responsáveis pelo metabolismo da galactose. A galactose é um açúcar presente no leite e nos seus derivados. E a falta desse metabolismo, desse açúcar, faz com que haja um acúmulo dele nos tecidos e pode causar lesões irreversíveis no aparelho digestivo, no fígado e também no sistema nervoso. Além disso, nós temos a leucinose, que também pode ser identificada através desse teste. A leucinose é uma doença causada por uma deficiência da enzima desidrogenase alfa-cetoácida, a qual é responsável pelo metabolismo da leucina. De forma geral,
Nas manifestações clínicas, a gente vai ter casos de convulsões, vômitos, falta de ar, mas em alguns casos específicos também vai ter a presença de ataxia, sonolência e irritabilidade. Temos também a identificação da toxoplasmose congênita. A toxoplasmose congênita ocorre quando a gestante é infectada pelo protozoário Toxoplasma gondii. E os afetados por essa doença podem apresentar calcificações cerebrais, deficiências intelectuais, convulsões, coriorretinite e microcefalia. E o teste do pezinho super, ele é o único que consegue identificar mais de 48 doenças. E é um dos mais completos testes de triagens neonatal existentes no mundo. Então, esse aqui é o mais completo. Que esse slide está falando sobre o teste de pezinho ampliado, que nós já vimos. Ele é o chamado de MAIS, é responsável pela detecção de inúmeras doenças genéticas. E aqui nós temos essa tabela que vai indicar as diferenças entre o teste do pezinho básico e o teste do pezinho ampliado. A amostra coletada em ambos os casos vai ser o sangue. O número de doenças analisadas vai ser o grande diferencial aí. O teste do pezinho básico, ele vai identificar apenas 6 doenças. Já o ampliado vai identificar de 6 a 60 doenças. Muito mais. Os dois precisam ser realizados entre o terceiro e o quinto dias após o nascimento da criança. Não existe a presença de pesquisa em imunodeficiências congênitas. E as técnicas utilizadas, elas são bem mais diversas no teste do pezinho ampliado. E em ambos os casos, há necessidade de confirmação por testes complementares. Bom, nós falamos sobre o teste de pezinho ampliado, falamos também um pouco sobre o básico, principalmente para demonstrar as diferenças que existem entre eles. E qual é a importância da discussão acerca desse assunto? O SUS, ele não oferece o teste ampliado, como nós já vimos, ele oferece apenas o básico. E apesar de ser eficiente, o básico, como o próprio nome já diz, é básico. Então, deixa passar ainda muitas doenças raras genéticas. E isso pode prejudicar a vida de várias crianças que possuem essas doenças. Então, essa é a importância de haver essa conversa sobre o assunto e que as pessoas fiquem sabendo que existe esse teste do pezinho ampliado, porque muitas mães nem sequer sabem da existência dele. E existe um órgão brasileiro chamado de Vidas Raras, que desde 2009 está fazendo um abaixo-assinado para que haja a implementação do teste do pezinho ampliado no Sistema Único de Saúde, para que assim essas crianças sejam protegidas de mais doenças. Então é isso, espero que tenham entendido e até a próxima.